Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje nós vamos falar sobre a nova política estadunidense sobre UFOs ou UAPs, uma análise de conjuntura com o ufólogo Marco Petit. O Marco Antônio Petit, ou Marco Petit, ele é autor de 14 livros que abordam diferentes aspectos da ufologia brasileira e mundial. É fundador da Comissão Brasileira de Ufólogos e responsável pelas investigações na região da Serra da Beleza, área de grande incidência ufológica situada no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que eu estou muito feliz aqui com a presença do Marco Petit no nosso canal. Eu sou fã dele já há muito tempo, acompanho a seriedade do trabalho dele. Quero dizer que eu o considero uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci na minha vida e tive o privilégio, inclusive, de estar na Serra da Beleza com ele, numa vigília ufológica com direito à palestra esse ano, lá no Hotel Rochedo, e adquiri um exemplar desse livro dele, OVNIs na Serra da Beleza, uma jornada pessoal em busca de contato. Coincidentemente, hoje ele está vestindo a camiseta também do livro, sem a gente ter combinado nada. Então, Marco, quero dar as boas-vindas para você e vamos conversando aí sobre esse assunto tão interessante, tão polêmico também, né? Perfeito, Daniel. Um prazer estarmos aqui hoje participando desse encontro aí com você para batermos um papo em termos daquilo de mais importante que vem acontecendo nos últimos meses, né? Principalmente esse ano nos Estados Unidos, e que na realidade tem uma repercussão e um paralelismo em coisas que acontecem também nesse momento aqui no nosso país, né? Nós mexemos, como você sabe, com as mais variadas áreas da questão ufológica, não só do que diz respeito ao que acontece no Brasil, mas também no exterior. E dentro também daquela perspectiva que a gente não está diante de um fenômeno novo, na verdade, a realidade daquilo que nós denominamos de fenômeno ufológico é uma coisa que se perde, inclusive, em termos de um paralelismo com a própria história ou pré-história, na verdade, da nossa humanidade aqui nesse planeta, né? Então vai ser um prazer conversar com você hoje aqui e dentro de uma perspectiva que eu faço sempre questão de ressaltar, que não é algo combinado. Às vezes as pessoas me perguntam se querem, se eu desejo receber as perguntas previamente, por exemplo, no dia anterior, e eu refuto esse tipo de situação, porque eu acho que aí a gente perde até a espontaneidade e até a condição de falar aquilo que a gente pensa naquele momento, conforme, conforme nós vamos sendo provocados, né? Então vai ser um prazer, Daniel. Estamos aqui à disposição sua aí e já dou também o meu agradecimento não só a você, mas também todos aqueles que vão nos assistir, né? Perfeito, Marco. Então, novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando que é um canal de psicologia e psicanálise, que é a playlist O Estranho, ela tem o objetivo de expansão de consciência de temas inusuais ou temas tabus pouco falados. Então, explicando que falar de ufologia tem a ver com a gente pensar o que é a realidade, o que é o ser humano, né? O que a gente está fazendo aqui nesse planeta, e o Marco Petit é a maior referência aí possível, ou uma das maiores, né, do Brasil e até do mundo, para falar sobre esse assunto. Então, eu convidei ele aqui para ele falar um tanto do porquê que os Estados Unidos estão, nesse momento, abrindo arquivos sobre UFOs, recebendo denúncias, né, de testemunhas. O que está acontecendo? Tem uma mudança de paradigma aí no ar. Então, você quer comentar com a gente, Marco? Qual que é a tua opinião? Perfeito, Daniel. Nós estamos, na verdade, vivendo, como eu tenho declarado nas minhas conferências, seminários, até você já nos brindou com a sua presença em várias dessas oportunidades, né? Não só na Serra, mas também em eventos nossos online, né? Que nós fazemos também através da parceria com o Espaço Consciencial Cognos, aqui de São Paulo, onde eu estou hoje. O que acontece? Na verdade, nós sabemos que o acobertamento ele começou
de uma maneira militar, né, dentro da área militar e governamental nos Estados Unidos da América, com a queda do UFO em Roswell, no início de julho de 47. Né? É importante frisar que, até de início, como não havia uma postura de sigilo em relação a esse assunto, na verdade, não se conhecia basicamente nada, inclusive os militares não conheciam basicamente nada. Quando houve a queda do UFO lá em Roswell, em 47, no Novo México, a própria base local da Força Aérea do Exército, inclusive não existia até naqueles dias, ainda não existia naqueles dias, por exemplo, a Agência de Inteligência norte-americana, a CIA, não existia a própria USAF, a base da Força Aérea que eu estou fazendo menção justamente era da Força Aérea do Exército. Nós tínhamos aviação tanto da Marinha, na época americana, quanto do Exército. Né? E foi justamente esse fato, em 47, na noite do dia 2 para 3 de julho daquele ano, no Novo México, que mudou a história, na verdade, de todo o processo, vamos dizer assim, dentro da área militar e governamental americana, para aquilo que iria acontecer depois, né? Porque a própria CIA, a própria USAF, as pessoas não têm o costume de ter esse tipo de acesso a informações desse tipo, desse nível, elas foram criadas logo depois do incidente em Roswell, né? E, como eu ia colocando, essa base local, daquela época ainda do próprio exército americano, ela de início, né, poucas horas depois de ter acesso aos primeiros fragmentos da nave acidentada, o que aconteceu? A base emitiu um release que é o release mais famoso da história, vamos colocar assim, até hoje, da ufologia militar americana, porque foi um release da mídia, a imprensa, inicialmente local, mas que foi, vamos dizer assim, divulgado ao extremo para o mundo inteiro, devido ao seu próprio teor, quando justamente a base local assumia que estava de posse, na verdade, dos fragmentos de um objeto desses, né? E agora, isso, no mesmo dia da divulgação da notícia, acabou provocando o início de todo esse processo de acobertamento. De início, o acobertamento ele aconteceu por quê? Porque não sabia com o que estava se lidando. Os militares não sabiam, né? Se era uma coisa de origem, por exemplo, soviética, né? Era a única potência que os americanos naquela época pensavam, imaginavam poder ter alguma ligação, né? Mas logo que esses fragmentos foram periciados inicialmente, até aqueles que participaram desse processo colocaram que, se fosse soviético, era um problema sério, porque o aspecto indestrutível desses fragmentos era algo realmente que chamava atenção desde o primeiro momento. Né? Houve, então, o início de um processo de acobertamento total. Casos de avistamentos de UFOs mais importantes e de coisas ligadas ao assunto começaram a ser tratados como algo dentro da segurança nacional do país pelos militares. Testemunhas importantes foram silenciadas, eram ameaçadas literalmente, inclusive aquelas que se envolveram diretamente com o próprio caso Roswell, né? E isso tudo foi o iniciar de todo esse processo. Agora, quanto mais o governo americano ele travava contato e descobria informações, não só em relação à nave acidentada, que depois foi recolhida parcialmente preservada, além dos seus fragmentos iniciais que eu fiz menção, ficou evidente que a tecnologia estava anos-luz, né, à nossa frente. Né? E aí houve todo um processo de busca através da engenharia reversa, que foi partilhado esse tipo de trabalho, vamos chamar assim, com os grandes conglomerados norte-americanos ligados à indústria armamentista, né? E depois outros acidentes continuaram a acontecer e esses objetos recuperados, com as suas tripulações vitimadas, foram alvo de vários estudos e vários projetos. O que acontece hoje, na verdade, Daniel, é que o que está acontecendo? E não é um processo simplesmente do ano atual ou dos últimos anos. Começou a haver uma pressão muito grande contra o governo norte-americano, e quando eu falo governo norte-americano, é principalmente para a sua área de inteligência, aí leia-se, vamos dizer assim, uma área específica dentro do próprio Pentágono, né, que reúne justamente as diretrizes, né, das 3 forças armadas norte-americanas,
e dentro também, principalmente dessas 3 Forças Armadas, principalmente, com o passar dos anos, esse processo ele acabou envolvendo, a gente poderia pensar, ficou uma coisa restrita à Força Aérea, porque era algo, é, vamos dizer assim, aéreo ou espacial, não, isso aí se alastrou para a Marinha devido à sua própria aviação, que passou a contratar cada vez mais diretamente esse tipo de fenômeno, né? Essas naves falando diretamente, e o Exército veio dentro desse contexto também devido ao seu passado, desde a época de Rosa, né? E houve uma movimentação muito grande da comunidade civil ufológica americana, foram conseguidos documentos sigilosos, antes classificados dentro da área sigilosa, que falava abertamente da queda de UFOs, né? Não só a partir do caso Rosa, mas posteriormente a isso também. E alguns desses documentos foram conseguidos, realmente não foi vazamento de informação, foram liberados via justiça, através de uma série de processos. Essa coisa foi evoluindo, e o que acontece nos últimos anos, o que aconteceu nos últimos anos, foi que o próprio fenômeno UFO, como a gente queira denominá-lo, eu prefiro não utilizar a senha ou a sigla atual, melhor dizendo, que se a gente fosse apresentá-lo em português, os chamados WAPs, tá? Porque cada hora esse governo que a gente está tratando inicialmente aqui, ele cria ou criou ao longo das décadas um tipo de terminologia até para diminuir a importância ou a natureza daquilo que, na verdade, envolve esse tipo de realidade, né? A sigla atual do Pentágono americano, do governo americano, ou seja, dos seus próprios militares, ela substitui a palavra objeto, né, da sigla UFO, por fenômeno, né? Ou seja, é uma maneira já de, mesmo com uma abertura maior nesse momento atual que a gente vive, de deixar sob suspensão a natureza daquilo que a gente está tratando, e aquilo até que eles passaram a divulgar. Agora, o fato é, Daniel, que principalmente nos últimos 2 anos, o Congresso americano, né, com envolvimento direto do Senado, mas principalmente também da Câmara dos Deputados, começou a cobrar da área militar ou da inteligência manifestações sobre esse tipo de realidade. E aí sim começa a haver uma abertura maior, porque os membros da inteligência do governo, membros do Pentágono, das Forças Armadas Americanas, oficialmente tiveram que se postar em audiências públicas, como aquela que aconteceu em maio do ano passado no Congresso americano, para responder justamente aquilo que alguns deputados à frente desse processo de cobrança começaram a querer saber. Então, essas forças militares, através dos seus representantes, da própria área da inteligência, como eu fiz menção, principalmente desde maio do ano passado, começaram a afirmar publicamente que se trata de algo sério, se trata de algo realmente que foge ao controle, ou vamos dizer assim, a nossa capacidade de entendimento, da própria ciência como um todo, e eles só não falam que se tratam, na verdade, de naves, né? Ou de objetos sob o controle de outras inteligências, mas também já assumiram que é um fenômeno claramente que manifesta uma inteligência por trás, porque você não pode ter um objeto desses interagindo por exemplo, com um caça da Marinha Americana, acelerando na frente de um caça desses, quando o caça tenta se aproximar, e às vezes até de perseguido várias vezes esses objetos, né? ou algum desses fenômenos, vamos chamar assim, entre aspas, acabam, na verdade, se tornando os perseguidores das nossas aeronaves militares, como aconteceu no Brasil N vezes, como a gente conhece também, você sabe, Daniel. Então, esse processo teve início. Agora, existe uma diferença. Aí foi realmente instituído todo um processo de investigação com divulgação pública dos resultados, né? Isso vem principalmente do ano passado, né? E com centenas de casos sendo aferidos dentro desse tipo de grupo específico no Pentágono americano, e para a maioria desses casos não se achava nada que pudesse ser identificado dentro dos padrões, vamos chamar assim, terrestres da nossa ciência e tecnologia, né?
no primeiro grupo ou primeiro resultado, melhor dizendo, desse estudo inicial em épocas agora recentes. Os casos que foram selecionados, né, perto de 400 aproximadamente, apenas um caso foi identificado com facilidade como balão, o restante não, né? E desde esse fato que foi divulgado no ano passado, o número de UFOs ou de UAPs, como a gente queira defini-los, né, simplesmente estudados pelo governo, se multiplicou, né? Então a gente é uma situação que a área militar americana da inteligência não tem como controlar mais, porque cada vez mais militares, da ativa ou não, começaram a se expressar lá nos Estados Unidos da América, e isso agora atingiu um nível um nível explosivo, vamos colocar assim, quando agora, aproximadamente pouco mais de 60 dias atrás, o denunciante, né, da inteligência e da USAF, ou seja, da Força Aérea Americana, David Grush, né, que participou dentro do Pentágono desse tipo de interação a nível de investigação, ele, no mês de abril, resolveu, entre aspas, pedir as contas, sair da baixa, né, de toda e qualquer ligação dele com a Força Aérea ou com o Pentágono, e, portanto, com esse tipo de estudo que ele participava, porque ele, conforme declarou inicialmente para uma rede televisiva norte-americana, numa entrevista bombástica, cerca de um pouco mais de um mês antes da audiência que a gente vai conversar a respeito agora, né, que quando houve oficialmente uma denúncia pública, ele declarou que, entre as razões que o fez romper com todo o processo que ele estava envolvido, foi quando ele, como membro justamente do Pentágono, da área militar, da área de inteligência, quis ter acesso a mais informações, ele encontrou uma barreira, tipo a credencial ou nível de inteligência dentro da comunidade de inteligência norte-americana não lhe facultava acesso a coisas que estavam num nível superior, que aí envolviam essas coisas, uma espécie de um projeto secreto, de verba obscura a nível de origem, né, que investigava, segundo ele, diretamente os casos de naves acidentadas, as tripulações vitimadas, e isso foi apenas a ponta do iceberg que ele começou a tocar e tendo a certeza que isso tudo era uma realidade, né? Daniel, quando eu fiz logo 2 eventos, um online e um outro presencial na cidade do Rio de Janeiro, logo nos dias seguintes a esse programa de TV que ele deu essa entrevista, na rede News Nation, lá nos Estados Unidos, ele fez um depoimento de aproximadamente 40 e poucos minutos, 43 minutos, se me falha a memória. Nós fizemos um evento e aí alguns colegas meus da própria área da ufologia presentes achavam que aquilo ali ia morrer com o passar das semanas ou dos meses, como no passado, em relação a outras coisas desse tipo. E eu alertava que não ia acontecer isso dessa vez, porque a gente já estava atingindo esse momento sem volta, sem retorno dentro do processo de gradativa exposição da verdade, né? E aí, realmente, logo depois eu fiz um outro evento já falando da audiência pública dentro do Congresso americano, na Câmara dos Deputados, quando o David Grush aí afirmou de uma maneira categórica tudo aquilo que ele já tinha falado para a TV semanas antes, e aí, ladeado por 2 outros militares, reformados, que deram testemunhos públicos das suas próprias experiências diretas com os UFOs, dentro de suas funções na área militar, né? E aí a coisa se tornou explosiva, porque ele fez denúncias lá sobre juramento, né? E lá nos Estados Unidos, quando você faz isso perante o Congresso americano, seja no Senado ou seja na Câmara dos Deputados, isso é uma coisa seríssima, né? Você não é louco de ir lá fazer afirmativas que, de alguma maneira, você não possa substanciar, porque senão você é passivo de prisão, inclusive, né? A coisa é séria lá, né? E ele afirmou a queda de naves, o recolhimento de tripulações por parte do governo americano,
afirmou também que o governo americano, essa área específica que foi criada para investigar dentro da área militar e belicista qualquer coisa de mais importante ligada à questão que a gente está conversando hoje a respeito, inclusive esse governo já detinha, inclusive, objetos ou naves acidentadas trazidas do exterior por uma espécie de acordo que nós sabemos que até o nosso país se envolveu da mesma maneira, né? Dentro da história do caso Varginha, que a gente tem todo um envolvimento e informações detalhadas sobre esse tipo de questão, né? E a coisa foi evoluindo em termos das suas denúncias, né? Ele disse que nomes importantes desse processo ele não podia dar ali publicamente, porque era uma audiência pública, mas queria passar todos os detalhes dos documentos que ele tinha na versão, vamos dizer assim, mais confidencial daquela mesma reunião, quando ele teve a chance de ficar, entre aspas, entre quatro paredes, com aqueles membros do Congresso, né, que promoveram essa vinda dele, essa manifestação dele. Ele fez uma denúncia forte também de ameaças que ele vinha sofrendo nos dias que antecederam essa reunião, para que não comparecesse perante o Congresso. Ou seja, na verdade, nada que ele disse sobre esse passado escuso do governo americano dentro de área dele, envolvido diretamente com a questão ufológica, nada, na verdade, era novidade para mim ou para pessoas que estão envolvidas com isso, como eu, há décadas. A diferença é que isso agora estava sendo afirmado dentro do Congresso americano, sob juramento, por uma pessoa que teve todo esse envolvimento, que aí sim não foi até o momento desmentido por autoridade americana nenhuma. Isso é importante. Porque a gente tem, Daniel, se você entrar na internet hoje, você encontra de tudo aí. Tudo que é tipo de afirmativa sendo feita por pessoas que se apresentam como militares da força tal, da área da inteligência, que participaram disso e daquilo, mas essas pessoas não apresentam seus nomes, ou falam, vamos dizer assim, em ambientes escurecidos ou com a face, vamos dizer assim, obstruída por efeitos digitais, né? Isso, é claro, tem uma importância discutível, né? Porque qualquer um fala o que quiser numa situação dessa sem assumir a responsabilidade. E o que nós vimos agora lá dentro do Congresso americano, há poucas semanas atrás, não foi isso. Daí a importância do que acabou acontecendo. E, da mesma maneira, isso já teve desdobramentos, porque agora o próprio Congresso americano, dentro da área, mais uma vez, da Câmara dos Deputados, já criou e já existe oficialmente uma comissão para dar sequência a isso. Inclusive, para investigar, não é mais só simplesmente a questão dos UFOs, se eles existem ou não, ou dos UAPs. Já é uma comissão criada, já oficialmente estabelecida, para investigar o próprio governo americano dentro desse processo de acobertamento, né? Então, é uma coisa que a gente tem aquela convicção que não tem mais retorno, né? Uma coisa vai puxando a outra e eu diria que mais cedo ou mais tarde outros aspectos dessa questão explosiva oficialmente vão vir a público, né? Agora, é claro que isso é a ponta do iceberg, isso mexe com tudo lá dentro dos Estados Unidos, com a questão da Agência Espacial Americana, que encobre uma série de questões ligadas à presença dos UFOs e, inclusive, de bases, né, desses seres na Lua, em luas do planeta Saturno. Isso aí é apenas, como eu coloquei, a ponta do iceberg de um processo que envolve mundialmente esse acobertamento que é partilhado ainda hoje pelas principais potências mundiais, né? Quer dizer, nós estamos aí no início talvez do maior escândalo político da história da humanidade, né? Que já dura aí, né, década de 40, né? Já dura pelo menos 70, 80 anos, então um acobertamento de uma realidade fantástica, né? De que nós estaríamos, no mínimo, porque há indícios de que seja muito mais que mero turismo, né? Do que esses seres estejam fazendo aqui,
mas que há muito mais que houve um acobertamento sistemático, né, por parte de vários governos do mundo, né, tendo em vista que essas histórias de naves caídas, corpos recuperados e até a interação desses seres com governos já data aí de várias décadas, né? Então, tem muita coisa aí que pode acontecer de modo a mudar completamente a nossa visão sobre a ciência, a realidade, né, e a história humana, né? Com certeza, Daniel. Agora, esse aspecto que você colocou de que existe muito mais do que uma questão simplesmente de visitação, eu costumo dizer o seguinte: se dentro daquilo que a gente define como fenômeno UFO, desde o início, nós tivéssemos tido a condição, aí nós, que eu quero dizer, a humanidade, os militares, seja lá quem for, mas principalmente a área governamental, tivesse aquela condição de ter chegado a uma conclusão do tipo, não, são seres de alguma civilização cósmica que descobriram a Terra, estão buscando algum tipo de contato, vamos chamar assim, oficial. Isso é claro que seria uma coisa de repercussão grande por conta de uma série de paradigmas sendo quebrados, mas isso era uma coisa, seria uma coisa muito mais palatável, muito mais passível de ser aceita e exposta oficialmente, do que a realidade que esse mesmo governo, no caso americano, começou a vislumbrar. Ou seja, quanto mais a área militar investigava, os resultados dessas investigações no que diz respeito à natureza, origem, finalidades, e nós também na área civil fazemos a mesma coisa, mas nós aí como um todo, né, envolvidos nessa questão, íamos descobrindo coisas que começamos a divulgar, nós civis, e que na verdade se tornavam cada vez mais difíceis de divulgação para, por exemplo, aqueles à frente desse tipo de área de investigação dentro lá do próprio governo americano. Porque hoje a gente não tem a menor dúvida que a própria origem da humanidade tem uma interação direta com esses acontecimentos. Eu costumo dizer o seguinte, a gente estaria diante de um grupo de N civilizações, inclusive com diferença a nível de evolução espiritual, a nível de ciência, de tecnologia, mas um grupo que é formado e que teria seres de aspecto humano no comando, né? Que são mais aqueles diretamente relacionados às nossas próprias origens como humanidade, esse grupo tem uma atuação com o objetivo final, que é uma espécie de integração da nossa humanidade a uma espécie de comunidade cósmica da qual ela teria feito parte no passado remotíssimo. Isso é uma síntese, em poucas palavras, que eu poderia colocar dentro desse contexto. Então, esse tipo de interação com a nossa humanidade que a gente está vendo acontecer nas últimas décadas é uma coisa que vem se dando há milhares e milhares de anos, na verdade, até muito mais do que isso, né? Conforme as nossas pesquisas ligadas à área da paleontologia, da antropologia, arqueologia, de vários autores também do exterior, vem revelando, e não é de hoje, né? Agora, essa investigação governamental acabou colocando aquela visão clara, que é a nossa, de que nós somos tratados, né, na verdade, como alguém, né, que tem que passar pelo processo de intervenção genética para voltar a ser aquilo que foi no passado. Então, isso é o que existe, em grande parte, dentro do contexto do processo de abdução como motivação, como interação. Então, cada vez foi se tornando cada vez realmente mais difícil. Esse governo majoritário em termos de poder, que hoje se julga o dono, entre aspas, não entre aspas, mas literalmente o dono do planeta, que pode falar em nome dele, e fala, né? Muitas vezes existe todo hoje já um processo de litígio, por exemplo, com a China, com a própria Rússia, por causa disso, mas eles têm em comum uma coisa, que é esconder e tem tido, né, da sua população a verdade, que na verdade é uma verdade problemática para ambos. Por quê? Porque ela tira deles qualquer tipo de situação de poder real em relação à humanidade e em relação ao planeta, né? Eles podem discutir e deliberar sobre tudo aqui, praticamente, mas não quando eles ficam frente a esse tipo de realidade.
que é uma realidade que os desafia e que vai levá-los à perda de poder planetário, que hoje eles ainda agem como se tivessem. Na verdade, isso é um poder já ilusório, né? E eles sabem disso. Né? Agora, como o fenômeno ele vem cada vez mais crescendo em termos de atividade, essa presença desses seres, que não é uma presença na Terra, é uma presença na Lua, é uma presença em Marte, a nível de instalações ou bases também, como eu já citei agora há pouco, em luas de Saturno, por exemplo, onde UFOs gigantescos na órbita de Saturno têm sido fotografados pela NASA, né? E essas fotos são detectáveis nos catálogos de imagens da própria Agência Espacial Americana. Isso tudo está acontecendo por quê? Porque faz parte já de um processo de relaxamento do acobertamento, porque a pior coisa que poderia acontecer para esse poder planetário que ainda existe é, de repente, uma coisa explosiva chamar a atenção para essa mentira de décadas, que foi sempre perpetrada, e aí não foi só simplesmente pelo governo americano, né? Porque aí a humanidade vai ficar, ou ficaria numa situação de total descontrole, perplexidade. Você não esconde aquilo que é bom, aquilo que é positivo, você só esconde aquilo que não é legal, né? Vamos colocar dessa maneira. Isso foi medido várias vezes por militares, que são contra aqui no Brasil o acobertamento. Olha, a gente tem que acabar com isso, porque senão, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma cobrança desse aspecto, como se fosse uma coisa escusa, né? Por trás do fenômeno ufológico. Em grande parte não é. Isso não quer dizer que todo mundo que chega aqui é bonzinho. Tá? Que o universo, como eu costumo dizer, é habitado apenas por anjinhos. Ele não é habitado nem por anjinhos, nem por demônios, porque existe o outro lado, dentro de determinadas, vamos dizer assim, determinados setores religiosos que acham que o fenômeno UFO é real, mas o apresentam como se fosse a própria encarnação demoníaca, né? Aqui nesse tipo de interação com a humanidade. Né? Então, a gente tem de tudo. Só que, para nossa sorte, devido aos nossos laços remotos, de origem comum, inclusive, com esse grupo principal que é responsável, eu diria, por 95% pelo menos do que acontece ufologicamente falando no nosso planeta, existe esse tipo de objetivo positivo, não porque sejam bons, né? Mas porque a gente tem esse laço de ligação que cada vez é mais estabelecido. Então, o governo americano, voltando a falar especificamente dele, está se vendo obrigado a cada vez falar mais e dar mais abertura para esse tipo de realidade, porque justamente ele estaria, com essa atitude, minimizando uma implosão total do equilíbrio da própria humanidade, da sua população, frente a algum fato, de repente, que possa acontecer e mostrar, vamos dizer assim, a realidade dos fatos. Né? Quer dizer, seria então um desacobertamento já, vamos dizer assim, coordenado para ser feito em doses homeopáticas e, em alguma medida, quando o ser humano mal se der conta, já vai estar instituído, já vai estar todo mundo sabendo que os ETs existem e estão entre nós, é isso? Não vai ser um susto? Essa é Ah, a... olha, você, Daniel, não vai entrar em pânico, como eu também não, se amanhã o governo americano fizer uma afirmativa que nós estamos sendo contatados por seres, inclusive ligados à nossa origem. Nenhum de nós vai ter problema com uma quantidade cada vez maior de pessoas, mundialmente falando, frente a uma realidade em termos de um anúncio desse. Agora, claro que hoje, né, 2023, ainda existem determinadas áreas do nosso planeta, determinados bolsões da humanidade, onde, se isso for dado a público oficialmente nesse momento, a gente vai ter problemas sérios. Só que o número de pessoas desinformadas cada vez é menor. Então, o que o governo está começando a fazer, aí os governos em termos gerais, mas principalmente das grandes potências, é dar subsídios para que cada vez uma parcela maior das suas populações se intere sobre esse tipo de possa se interar sobre esse tipo de realidade, porque aí vamos dizer, quando uma parcela majoritária da humanidade estiver ciente dessa realidade,
esse tipo de realidade não for desconhecida, o que acontece? O grande medo que se tem qual é? É em relação àquilo que você não conhece. Se você conhece e vê que não é nada que vai ser um grande problema para você, pelo contrário, pode ser solução para muita coisa, então você vai ter aquela condição de conviver. E aí, numa situação dessa, o governo americano já pode vir simplesmente para dar aquela carimbada final. Não, isso tudo é real. Nós já estávamos dando a entender que é, entendeu? Ou seja, a mesma coisa a NASA. A NASA agora criou o seu próprio grupo no ano passado também, curiosamente, no meio desse processo todo lá nos Estados Unidos, um grupo supostamente independente da área militar para investigar os UFOs. Então, as duas últimas manifestações públicas, até através de lives, né? A última foi agora muito recentemente, há poucas semanas atrás. O que aconteceu nessas oportunidades? Eles não negam a questão extraterrestre a nível de possibilidade de origem, dizem que ainda não tem provas disso, né? Mas falam que a coisa é séria, que deve ser estudada e está sendo estudada. Ou seja, a NASA, até agora, há poucos meses atrás, ela nunca se envolveu em nenhum tipo de manifestação pública em relação ao assunto, né? Agora, ela mesma já detém um grupo também de estudo para isso. Ou seja, são coisas paralelas que fazem parte de um grande contexto para revelar à humanidade que ela realmente não está, para começar, sozinha no universo. E aí, depois disso, vem toda uma sequência, né? Então, era sobre essa sequência que eu queria saber a tua opinião, porque vamos imaginar um seguinte cenário: daqui 10, 20 anos, esse tema já vai estar bastante assimilado pelas pessoas, as novas gerações já vão estar acostumadas com isso, a gente vai disseminar essas informações. Você acha que é isso que vai fazer com que os extraterrestres efetivamente interajam a céu aberto conosco? As pessoas vão poder ir lá para Saturno, para a Lua, visitar, trocar tecnologia, sabedoria? Ou você acha que não vai rolar, que o aparecimento deles vai continuar sendo super singelo e pontual, como tem sido até hoje, por exemplo? Olha, é um processo gradual da parte desses seres, como é também um processo gradual de demonstração da realidade por nós próprios, por quem está à frente do poder planetário. Tá? Mas o que acontece? Se esse contato ou demonstração definitiva a nível planetário ainda não pôde acontecer por parte desses seres, desse grupo majoritário dentro daquilo que nós chamamos de fenômeno UFO, é justamente devido à nossa falta de capacidade como humanidade, pelo menos em parte, de vivenciar de uma maneira positiva esse tipo de contato explícito, vamos chamar assim. Né? Agora, da mesma maneira que eles trabalham para tornar esse dia cada vez mais próximo, nós também estamos fazendo. Nós, como ufólogos civis, aqueles que divulgam essa realidade, e agora também o próprio governo, em termos planetários, de maneira pontual, cada vez, como nos casos que a gente acabou de conversar a respeito, nós estamos vendo acontecer. Ou seja, é um processo que envolve ambos os lados para que isso possa acontecer. É claro que quem está no poder aqui na Terra vai perder esse tipo de condição. A humanidade vai estar sendo tratada num contato desse como humanidade, não como o povo americano, ou os russos, ou nós brasileiros, de uma maneira separada. Então, isso já mata qualquer tipo de possibilidade de manutenção de poder planetário, seja por parte dos norte-americanos, dentro das vontades chinesas ou coisa parecida, ou russas. Né? Já muda totalmente esse tipo de trato com quem está, eu não diria nem vindo de fora, porque já está aqui. E essa foi uma das coisas mais graves para os militares, eles saberem que, do mesmo jeito que eles têm instalações na Lua, estão em Marte, estão em outros pontos do sistema solar, que de nosso também não tem nada, eles já estão aqui, a gente não sabe desde quando, e também instalações em áreas que a gente não tem acesso, como, por exemplo, regiões submarinas de 10, 11 mil metros de profundidade, onde a gente não tem a menor capacidade de agir, e onde os chamados OSNIs, né, os objetos, né, em vez de ser voadores, submarinos se movimentam, que na verdade são os mesmos objetos,
Os UFOs que entram no mar não saem a partir de instalações que eles têm, né? Então, como é que você imagina que um governo como o norte-americano, na sua área militar, podia reagir ou reagiu sabendo que já dividiu o planeta com os representantes dessa civilização nessa maneira? Ou seja, isso foi um momento de gravidade para essa perspectiva de poder desses principais responsáveis pelo aquilo que a gente entende como poder planetário na Terra, né? Eu ia falar nosso planeta, mas de nosso não tem nada também. A gente já divide, né? Nós somos hoje espécimes de uma espécie que está sendo tratada por forças superiores aqui para voltarmos a ser o que já fomos no passado. Quer dizer, pode haver algo mais explosivo do que isso, ou seja, então quando alguém chega, né, o Daniel me pergunta, como já me perguntou no passado, até na televisão, tipo, será que existe vida inteligente mesmo fora da Terra? Quer dizer, uma pessoa para fazer uma pergunta dessa, ela não tem a menor ideia do que é o universo. Não é para começar o que existe ou não existe na Terra, o que é o universo. Uma vez na Bandeirantes, num programa aí, do passado, outro dia até achei o link aí, até revi, né? Quando me foi feita essa questão, será que existe vida mesmo fora da Terra? Mas dentro daquele tipo de vamos chamar assim, de linguajar, não é nem linguajar, mas de entonação, melhor dizendo, como se eu falasse que sim, fosse uma coisa quase que uma barbaridade, né? E a minha resposta, sabe qual foi? Eu disse simplesmente o seguinte: eu devolvi com uma pergunta: será que existe mesmo vida inteligente aqui na Terra, tipo, para fazer um questionamento desse? Aí a pessoa, a jornalista, né? Ela não preferiu não falar mais desse aspecto da nossa conversa, né? Porque é uma realidade, né? Então, é a mesma situação que a gente teve no passado, quando alguns astrônomos mais radicais, mais céticos em relação à questão da vida no universo, questionavam a questão da realidade do fenômeno UFO, de ser representante ou ter a natureza de naves provenientes de outros mundos, de outros sistemas estelares. Eles falavam basicamente o seguinte: eu participo de debates com astrônomos, alguns com uma visão, é claro, realista do nosso universo, da nossa posição dentro do universo, mas outros não. E esses que não diziam o seguinte: há décadas atrás, eu estou nessa área publicamente há mais de 40, então eu tive a chance de viver esse tipo de coisa que eu vou colocar agora. Eles falavam que a gente não tinha nem prova da existência de planetas extrasolares, ou seja, em torno de outras estrelas. Como é que a gente poderia garantir que poderiam ser habitáveis, se eles nem existiam comprovadamente? É a mesma coisa. Agora, bastou as nossas capacidades tecnológicas observacionais crescerem para que a gente hoje tenha milhares e milhares e milhares de planetas extrasolares já detectados nas nossas circunstâncias. Então, a ciência ela se vale disso. Até o momento que você não fica frente a frente ou pode colocar no laboratório uma realidade dessa para examinar, isso ainda é tido como algo não provado, né? Ou, às vezes, por alguns, de maneira radical, como algo inexistente. Só que é a mesma coisa que você imaginar que, dentro desse contexto da evolução do universo, né, em termos gerais, aquela visão, vamos dizer assim, que coloca ainda para muita gente o homem como o centro do universo e a Terra da mesma maneira, você imaginar que uma civilização, eu não digo nem, não preciso nem dizer milhões de anos, mas milhares de anos à nossa frente, poderia estar fazendo dentro desse universo, a nível de locomoção, de jornadas interestelares, daí por diante, né? Então, eu diria sempre que, como aconteceu em outras oportunidades, na época a gente tinha muitos programas, inclusive ao vivo, na década de 80, de 90, antes do advento da internet, por exemplo, na TV aberta, que era a única que existia, né? Então, eu participei de vários debates, com astrônomos ou não, né? E esse assunto era tratado muitas vezes. Daniel, às vezes as pessoas me perguntavam, nessas mídias mesmo televisivas, se eu já tinha tido algum problema de me sentir, de alguma maneira, atingido, né, quanto à minha seriedade
a nível de ser questionada por algum jornalista, alguma pessoa participante de programas anteriores àqueles que eu estava fazendo naqueles momentos em que eu era questionado sobre isso. E eu digo, eu sei que outros colegas passaram por problemas, mas porque eles se permitiram. Eu não tenho como deixar de falar isso. Eu digo, eu nunca tive nenhum problema de me sentir ofendido, menosprezado ou interpretado como se eu fosse um louco ou coisa parecida. Por quê? Porque quando alguém iniciava um tipo de tentativa de querer dizer que quem desconhecia essas áreas era eu tinha como mostrar claramente, nas minhas falas, que o problema não era meu, o problema estava em quem tinha esse tipo de postura. Então, eu fazia uma meia dúzia de 3 ou 4 perguntas perguntando e ficava claramente demonstrado que a ignorância, no sentido literal, era, na verdade, algo dessas pessoas e não fazia parte da minha história. Né? Então, esse tipo de realidade eu nunca precisei viver. Pelo contrário, eu usei N vezes no passado, nessas oportunidades, justamente aqueles que achavam que isso tudo era uma alucinação, vamos colocar claramente, para mostrar o quanto, na verdade, a gente tem para firmar uma verdade que é contrária justamente a isso, né? Sim, é um tema fascinante, como eu falei no início do vídeo. Você é uma das pessoas mais corajosas, né, que eu já conheci, justamente porque é muito mais fácil falar hoje de ufologia, quando está já aparecendo na mídia aberto, né? Tem um site dos Estados Unidos agora mostrando vídeos de OVNIs, né? Muito mais fácil falar disso hoje do que há 30, 40 anos atrás, né? Então, quer dizer, você já foi um dos precursores de algo que era muito mais tabu. Então, por isso, essa questão da coragem que eu acho que é muito importante a gente ter, no sentido da verdade estar acima de tudo. Porém, na psicanálise, a gente também pensa que essa verdade tem que ser muito bem cuidada, porque da forma como muitas vezes ela é exposta, seja essa verdade individual, que a pessoa não entra em contato, ou uma verdade maior, coletiva, social, cósmica, isso pode gerar impactos emocionais muito fortes. Então, de uma certa maneira, é, é, é compreensível que se esconda aquilo que não se tem controle e que pode provocar um caos social, suicídios, né, coisas assim, religiões podem cair, né, tem gente que diz que ET é demônio, coisas desse tipo, né, então é um terreno muito, muito delicado, né, Marco? Com certeza, Daniel. Agora, a minha experiência, quer dizer, é claro que uma coisa é você chegar amanhã, ver um jornal televisivo qualquer aqui no Brasil e haver uma afirmativa de tudo que a gente sabe que é a realidade. É claro que o impacto, como disse, hoje essa humanidade aí não está preparada, mas ela está preparada em grande parte para saber que não está sozinha, até porque uma porção apreciável hoje da nossa humanidade já tem, não tem dúvida disso. Né? E nem por isso, como a gente colocou agora há pouco, entra em pânico. Mas eu tive uma experiência, assim, um fato, né? Uma situação que poderia ser até tida como banal, mas que mostra para mim, e mostrou, na verdade, no ano 96, o que eu vou passar agora. A seguinte ideia, que, na verdade, na maioria das vezes, se você for falar da questão da vida extraterrestre, ou essa questão da vida extraterrestre ser noticiada oficialmente como um fato, necessariamente não vai haver nenhum tipo de impacto maior para aqueles que não têm a percepção dessa realidade. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Mas não vai ter, não é porque simplesmente eles estão preparados para essa verdade, é porque eles simplesmente, em grande parte, não veem esse assunto sequer como algo que faça parte dos seus questionamentos, ou seja, que tem importância na vida deles. Em 1996, houve um fato que foi o seguinte:
Depois de examinar, isso você já viu no nosso projeto Marte Revelado, você já viu no meu livro também, eu me lembro disso. A gente faz parte da história da questão da existência de vida em Marte ou não no passado do planeta. Tá? A gente tem vários meteoritos, né, que são fragmentos de Marte que caíram na Terra. E um desses, né, caiu na Terra por quê? Porque foram jogados ao espaço a partir do impacto na superfície marciana de grandes bólidos. Então, algum desses fragmentos da superfície marciana acabaram caindo aqui na Terra ao serem atraídos pela gravidade da Terra. E um desses, um dos mais importantes, foi descoberto na Antártida em 1984. Em 85, a NASA já estava de posse desse material e começou a analisá-lo, né? A própria Agência Espacial Americana, né? Hoje a NASA tem um grupo de cientistas na Antártida trabalhando em cima só para coletar amostras desse tipo que depois passam a ser estudadas lá já na área continental do país, né? Ou seja, dentro da NASA, nos laboratórios. Então, o que aconteceu? Em 96, foi chegado, teve o fim, né? Se bem que fim, nesses casos, nunca acontecem, né? Eles nunca acontecem, pelo menos de uma maneira mais ampla. Mas um grupo de cientistas americanos da NASA que vinham investigando esse meteorito especificamente achado na Antártida nesse ano que eu falei, eles chegaram às conclusões definitivas que ali estavam provas definitivas de sinais de vida microbiana fossilizada naquele fragmento do passado remoto de Marte, né? Ou seja, seria uma prova de vida microbiana em Marte, não no presente, mas independente dela poder existir. Mas o que o meteorito comprovaria era no passado remoto do planeta. Tudo bem. Esse estudo ele foi referendado por N cientistas da NASA e apresentado a conclusão sobre o mesmo dentro dos jardins da Casa Branca em 96, com o aval e participação direta na divulgação do presidente americano, Bill Clinton. Então, o mundo inteiro recebeu a notícia no dia seguinte, nos jornais aqui, o quê? As manchetes qual era? Descoberta a vida em Marte que existiu no passado, microbiana. E declaração do presidente americano, dos cientistas da NASA, tudo foi mostrado nos jornais, nos telejornais, tudo bem. Olha, nesse dia que os jornais circularam mundialmente com essa notícia, né, antes a TV, é claro, na noite do dia anterior, divulgou também no Brasil, eu estava numa fila do Banco Bradesco, lá perto da Serra da Beleza, onde eu morava na época. Eu morei na região da Serra por dois períodos, né? No total mais de 15 anos só como morador. E aí, naquela fila que era enorme, né, naquele dia, né, como geralmente acontecia naquela agência, tinha de tudo ali, né, aconteceu na fila. Gente falando de novela, gente falando do Flamengo, do Fluminense, só não tinha gente, Daniel, discutindo a notícia, né, que eu tinha em mãos do jornal Globo, né? Ou seja, a afirmativa do governo americano, através de seu presidente, da própria NASA, que havia sido descoberto vida em Marte, não estava fazendo parte da conversa de ninguém ali. Parecia que eu era um estranho no ninho ali, dando importância àquela manchete do jornal Globo, aquela que eu tinha acabado de comprar. Então, isso mostra que, às vezes, dependendo do nível de afirmativa sobre vida extraterrestre, uma parte expressiva, isso vale para a humanidade, não é só para o povo brasileiro, é claro, né? Não vai dar a menor importância a isso aí, porque eles acham que isso aí não muda nada, né? Ou é uma coisa tão fantástica que talvez a pessoa não tenha recurso para lidar ou assimilar isso dentro do paradigma existencial dela. Então, o funcionamento psíquico dela rejeita a pauta por não saber como Exatamente. isso, né? Você fez uma leitura exata desse tipo de realidade, né? Num nível mais profundo, exatamente isso. Então, a gente... Agora, é claro que de 96 para cá... Agora, o que eu não disse foi o seguinte, depois de toda essa divulgação mundial,
dentro do processo de acobertamento que foi instituído, isso também foi abafado, isso também foi descaracterizado. Esses cientistas foram questionados por outros pares deles próprios, que a coisa não estava tão provada como eles estavam declarando, e etc, etc. Né? Então, é um processo que a gente vive no dia a dia. Hoje, como você sabe, você participou durante o período desse nosso projeto Marte Revelado, que investiga as imagens da NASA diariamente, na busca de evidências de vida no passado e no presente. Eu tenho falado, como já falo há muitos anos, na verdade, o quê? Que provavelmente, salvo engano, a primeira oficialização de vida extraterrestre a nível de existência vai ser dada dentro do governo americano pela NASA como uma descoberta de vida microbiana apenas, no presente e muito mais provavelmente ancestral, como a NASA chama, vida que existiu no passado. Isso eu não vejo como ter sentido que a NASA vai chegar ou o Pentágono vai falar, não, os UFOs são naves extraterrestres. Antes de falar que descobriram micróbios em Marte, por exemplo. Faz parte de um cronograma. Né? Apesar de tudo que já se sabe que existiu em Marte no passado, de uma grande civilização, cujas ruínas aparecem nas fotos, etc, etc. Né? Então, é um processo sequencial que eu acho que a gente vai ter. Se não for em Marte, vai ser dentro dos próximos anos, por exemplo, na Lua e Apetos, lá de Saturno, evidência de vida microbiana, provavelmente, mas eu acho que a carta da vez dificilmente vai deixar de ser Marte para esse início de revelação, que só oficialmente estabelecimento de vida microbiana em Marte já é vida extraterrestre, então já é a quebra daquele paradigma realmente que ainda a maioria das pessoas ainda vive achando que a vida é um privilégio desse planeta Terra. Essas pessoas só não conseguem explicar, e ninguém vai conseguir explicar, como isso teria acontecido. Né? Porque a química do universo é una. Né? Se você vai ver os elementos químicos das estrelas mais distantes, são os mesmos elementos fruto da evolução química do universo, desde o chamado Big Bang, dependendo dele ter existido ou não de fato, mas que ainda se questiona, né? Mas que depois houve uma evolução, desde o hidrogênio inicial, e quanto a isso não existe dúvida, e alguma quantidade de hélio no início, nesses primórdios, esses elementos químicos foram sendo os ligados à vida foram sendo produzidos a partir de sucessivas reações no interior das estrelas, dentro da própria evolução do universo. Então, não há nada diferente, por exemplo, quimicamente falando, em qualquer parte do universo em relação à Terra, em relação ao nosso Sol. A coisa que varia são as condições ambientais de mundo para mundo, dependendo de tamanho, de proximidade da estrela, etc, etc. Né? Então, é uma coisa que, na verdade, a questão de se admitir ou não, se ter certeza ou não de vida extraterrestre, é basicamente uma questão de ter conhecimento daquilo que o universo é, para começar. Né? Porque não há como você ser um conhecedor do universo naquilo que já se sabe e ficar-se ainda dentro desse dilema, ou ficar dentro desse dilema a nível pessoal de que se existe de fato ou não vida fora da Terra. Né? Eu diria até para acabar com isso, né, essa colocação desse ponto, que, como eu costumo dizer, a maior prova da vida extraterrestre é a nossa própria presença aqui na Terra. A gente algum dia vai descobrir isso. Né? Fantástico, Marco, fantástico. Realmente eu estou muito entusiasmado, né? Todo mundo sabe aqui no canal, né, que eu falo desse tema sem medo também, né? Me coloco aí como um ativista insólito de outras pautas também para a psicologia, né? Experiências que as pessoas têm envolvendo transcendência, experiências místicas, quase morte, e também aqui na ufologia eu também sou um ativista insólito, tanto é que eu criei esse campo aqui, essa área do canal, para a gente poder ir quebrando paradigmas, ampliando a nossa capacidade de pensar fora da caixinha, né? Então, Marco, fico novamente muito agradecido pela tua presença, um grande acontecimento aí para mim, pessoal, aqui para o canal.
E quando você quiser voltar, as portas estão abertas, viu? Parabéns pelo teu trabalho novamente. Daniel, eu também agradeço, é claro, essa oportunidade. Dou os parabéns a você pelo canal e também pela sua postura pessoal. No passado, a gente tinha pessoas que achavam que, para defender aquilo que a gente defende hoje, continua a defender, você teria que ser alguém apartado da comunidade acadêmica, científica, ou seja lá como a gente poderia pensar dentro desse tipo de visão. E, na verdade, hoje em dia, falando da questão extraterrestre, falando da questão ufológica, você tem pessoas de todas e de qualquer área, seja acadêmica, científica, a nível também de classes sociais. Toda e qualquer pesquisa, Daniel, feita até hoje, seja no Brasil ou no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente, revela o quê? Que quanto maior é o nível de escolaridade, de conhecimento, de formação, mais você encontra justamente pessoas defendendo essa realidade. Ou seja, a demonstração que o conhecimento é que leva a esse tipo de percepção da realidade, né? É aquilo que a gente, de uma maneira ou outra, falou de outras formas antes aí, nesse nosso papo, nessa nossa conversa de hoje. Então, é um grande prazer, eu te agradeço o convite mais uma vez, e vamos em frente aí, e fiquem todos que estão nos acompanhando agora, né, ligados, porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia seguinte, como tem acontecido nesses últimos meses, com toda certeza. Exatamente, eu mesmo que fui testemunha do fenômeno OVNI mais de uma vez, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre uma interação com uma esfera ufológica aqui no bairro de Higienópolis, em São Paulo, em plena luz do dia. Tá gravado o meu depoimento junto com um paciente meu de 10 anos de idade, tá? Aconteceu em 2017, só agora que eu formalizei um vídeo a respeito, né? Essas coisas demoram um tempo para a gente ir depurando, porque justamente eu percebo que o ambiente está mais propício, né? Nós temos o Avi Loeb lá, astrofísico de Harvard, que é um entusiasta da hipótese alienígena, assim como nós temos políticos, militares, astronautas, muita gente de peso, cientistas sérios que são simpatizantes da pauta ufológica e até tiveram as suas próprias experiências ufológicas também, né, Marco? Então, acho que nada Isso. melhor do que esse momento para a gente ir seguir em frente, né? Perfeito, com certeza. Então, pessoal, quem quiser mandar algum relato insólito aqui para o canal, vir gravar comigo sobre ufologia ou outras situações insólitas, é só mandar um contato, um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com. E também quem quiser fazer comentários sobre o vídeo, pode fazer aqui no espaço para comentários, está liberado, tá? Fiquem à vontade, que depois o Marco pode dar uma olhada, eu posso mandar a pergunta para ele, tá? Fiquem à vontade para se manifestar. Então, é isso aí, Marco. Obrigado pela tua presença novamente. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço mais uma vez. Tchau, tchau.